Good. Well, it's very good to be with you. É muito bom estar com vocês. Thank you for your welcome. Thank you for opening your home. Obrigada por me receber e por abrir a porta da casa de vocês. I think I feel so at home here because we're in a home. Acho que eu me sinto bem em casa porque a gente está numa casa. And it actually reminds me of what we do every Friday in the home I live in. Isso me lembra de uma coisa que a gente faz toda sexta-feira na casa que eu moro. We simply open our home and have about this number in, 60 people, and we give a lecture. A gente abre nossas casas e tem esse número de pessoas mais ou menos, 60 pessoas lá e a gente dá uma palestra. But we have English tea, not this special tea you guys Mas a get. gente tem chá inglês, não esse chá especial que vocês têm. So it's been very good to spend these last days here in the south of Brazil. Foi muito bom passar esses últimos dias aqui no sul do Brasil. I feel very at home in the south of Brazil. Me sinto muito em casa aqui no sul do Brasil. It's cold and it rains a lot. It's just like home. É como lá em casa. Good. Tonight I want us to consider the subject, the Lordship of Christ over all of life. Essa noite a gente vai falar sobre o assunto que é o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. There's a Dutch thinker by the name of Abraham Kuyper. Tem um pensador holandês do nome chamado Abraham Kuyper. And Kuyper said there's not a single inch of life E o Kuyper fala que não há 1 centímetro da vida over which Christ doesn't say mine. sobre o qual Cristo não clame é meu. That's just a fancy way of saying Jesus Christ is Lord of all of life. Essa é uma maneira tão elegante de dizer que Jesus Cristo é Senhor de toda a vida. And those of you who are Christians tonight, I wonder if any of you would disagree with that statement. E para vocês que são cristãos aqui, eu me pergunto se algum de vocês não concordaria com isso. Does that seem reasonable? Jesus is Lord of all of life. Não é razoável pensar assim, que Jesus é o Senhor de toda a vida? I don't think there's any Christian who would intentionally reject that statement. Eu não acredito que haja um cristão que rejeitaria intencionalmente isso. To every believer, this is self-evident. Então, para cada cristão, isso é uma evidência. Because Paul says in Romans 10, a Christian Paulo fala em Romanos 10 que um cristão is someone who believes in their heart and confesses with their mouth that Jesus is Lord. é aquele que acredita com seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. And to say Jesus is Lord is to say that he is Lord of absolutely everything. E dizer que Jesus é o Senhor é dizer que Ele é Senhor sobre absolutamente tudo. Now here in this talk, I want to show you how we unintentionally put limits on Christ's Lordship. Então, nessa palestra, eu gostaria de mostrar para vocês que não intencionalmente a gente limita esse senhorio. I think many believers unintentionally diminish Christ's Lordship. Então, eu acredito que muitos crentes, eles, sem ter intenção disso, eles diminuem, limitam esse senhorio. And the consequences of this are devastating. E as consequências disso são devastadoras. What I want to do tonight is to demonstrate that when we have a shrunken view of Christ's Lordship, Então, o que eu quero demonstrar essa noite é que quando a gente tem uma visão diminuída dessa senhorio, it always leads to a weakened mind. isso sempre leva a uma mente enfraquecida. Diminished lordship equals a weak mind. Então, o senhorio diminuído leva a uma mente enfraquecida. Now, by weak mind, I'm not talking about your IQ, the level of your intelligence. Então, por uma mente enfraquecida, eu não estou falando sobre o seu nível de inteligência, seu QI. I'm saying when you have a diminished lordship, Estou dizendo que quando você tem um senhorio diminuído, it leads to a loss of how you apply your mind in all of life. isso leva a uma diminuição da maneira com que você aplica a sua mente às coisas. So this is the outline for this talk. Então, aqui é o resumo do que eu vou dizer. A diminished mind Então, uma mente diminuída, flows out of a diminished lordship. ela advém de um senhorio diminuído também. Whereas if we have a full sense of Christ's lordship, Então, se a gente tem um sentido completo desse senhorio, this leads to a strong mind. isso leva a uma mente forte. These are the ideas that I want to develop. Então, essas são as ideias que eu quero desenvolver aqui. So first of all, a diminished lordship and how it leads to a weak mind. Então, primeiro de tudo, como uma mente diminuída como isso leva como o senhorio diminuído leva a uma mente enfraquecida. Now, I've already said no Christian would ever intentionally diminish the scope of Christ's lordship. Então, como eu já disse, nenhum cristão intencionalmente ele diminuiria o senhorio de Cristo. But I want to show you that due to certain pressures, this is exactly what we tend to do. Mas eu vou dizer que devido a algumas pressões, isso é o que acaba acontecendo. Certain pressures make us limit how we view reality. Então, algumas pressões limitam a maneira pela qual a gente vê a realidade.
and how we then shrink how we honor His Lordship in our lives. Então, como a gente diminui, como a gente honra Cristo na nossa vida. And I have a diagram here. Então, eu tenho diagrama aqui. This is not referring to political realities. Realidades políticas, não estou me referindo a isso. This is the left column, and this is the right column. Essa é a coluna da esquerda e a coluna da direita. My Libri colleague Guilherme in Belo Horizonte is arguing very much against certain left tendencies. Então, meu amigo de Belo Horizonte, Guilherme, tem debatido muito contra algumas coisas da esquerda. So this has nothing to do with politics. Não tem nada a ver com política isso, então. So this is what I call the divided reality model. Então, isso é o que eu chamo de modelo dividido da realidade. So on the left side, we have an emphasis to the spiritual, Então, no lado esquerdo, a gente tem uma ênfase ao espiritual. matters connecting with our soul, our hearts. São coisas relacionadas ao nossa alma, nosso coração. We have the sacred, Nós temos o sagrado. matters related perhaps you could say to the church. São questões relacionadas à igreja. And in the left column, we have redemption issues, Também na esquerda temos questões relacionadas à redenção. matters connected to salvation. São questões relacionadas à salvação. And then we have this divide. Então temos essa divisão aqui. And in the right column, we have the material world. Então no lado direito temos o mundo material. This is where our bodies come in. Então daqui vem o nosso corpo. We have secular space, Então temos o espaço secular. so church and world over here. Então aqui é a igreja, então aqui é o mundo. And then in the other side of redemption, we have creation, Então do outro lado da redenção temos a criação, which is everything that's not related to redemption. que é tudo que não é relacionado à redenção. So this is what I call the divided reality model. Então é isso que eu chamo de modelo dividido da realidade. I think most Christians live in this reality. Eu acredito que muitos cristãos vivem nessa realidade. We create a strong divide in two columns. Então a gente cria uma divisão muito forte, muito específica em duas colunas. And living like this presses us to certain obligations in terms of what we emphasize in our lives. Então vivendo desse jeito nos obriga a questões de como a gente vive a nossa vida. What we tend to do is to assign a higher value to the things that belong in the left column. Então o que a gente, na verdade, é levado a fazer é dar mais ênfase a essas coisas do lado esquerdo. So in terms of Christ's lordship, Então em termos do senhorio de Cristo, we acknowledge it fully in these areas. a gente reconhece completamente essas áreas aqui. But we tend to ignore it or more push it aside when it comes to this side. Mas a gente pensa, na verdade, deixar de lado ou ignorar essas coisas desse lado direito. So in the left column, we put things like prayer, Então, nesse lado esquerdo, a gente coloca coisas como oração, the regular reading of Scripture, a leitura regular das Escrituras, evangelism, evangelismo, praise and worship. louvor e adoração. These are activities that belong to the soul, Então, essas são atividades que pertencem à alma, to church life, à vida da igreja, to salvation issues. às questões da salvação. And in the right column, E na coluna da direita, we have issues like our work, então temos questões como o nosso trabalho, our study, nosso estudo, barbecues. churrasco. I have to mention that here. Eu preciso não comentar isso aqui. Our leisure pursuits, football. Nossas questões de prazer, por exemplo, futebol. These are activities related to the material world, Então essas são atividades relacionadas ao mundo material, to our bodies. They're more part of creation. ao nosso corpo, a maior parte da criação. So because the things in the left column are elevated and given a higher value, Então, porque as coisas desse lado esquerdo são mais elevadas, são dadas um valor maior. in terms of how we bow to Christ, it's very much here. Então, em termos de como nós nos dobramos ao Senhor, está mais ou menos localizado aqui. This is where the primacy of Christ's lordship is honored. E aqui, então, é onde a primazia do senhorio de Cristo é honrada. Now, I think most of us tend to live in this kind of world. Eu acredito que muitos de nós tendemos a viver nesse tipo de mundo. And I want to say there's a real attraction to living within the divided reality model. Então, eu queria dizer que há uma atração real de viver nesse modelo dividido. I'm speaking now as a European. Eu estou falando como europeu. To live in a secularized world Viver num mundo secularizado, where there are so many denials of the fundamentals of our faith, onde há muita negação dos fundamentos da nossa fé, is just much
easier to separate reality out. Então é mais fácil separar essa realidade. To create a smaller world here that we have control over. Criar um mundinho menor aqui, onde a gente tem controle sobre ele. And the places where secularization challenges us, just push it away. E aí, onde o mundo secularizado nos desafia, a gente deixa para lá. So there's a psychological pull to live in this divided reality model. Há uma pressão psicológica mesmo de viver nesse mundo dividido. It also helps us in terms of how we prioritize our lives as Christians. Então também se relaciona a ver como nós priorizamos nossa vida. Late modernity is a very complex world to live in. Late modernity. Então a modernidade tardia é uma situação bem complexa de se viver. We have so many pressure points that we're constantly dealing with. Nós temos tantos momentos de pressão que a gente está lidando constantemente. So many choices. Tantas escolhas. And we want parameters for how to set our priorities. E nós queremos parâmetros para saber como nós estabelecemos nossas prioridades. And I think this model here helps us set our priorities. E eu acredito que esse modelo aqui ajuda a gente a estabelecer essas prioridades. Our commitment to evangelism is more important than our commitment to our work and our studies. Então, nosso comprometimento com o evangelismo é muito mais importante com o nosso trabalho e estudos, por exemplo. Our commitment to our local church is more important than our commitment to our local community. Nosso compromisso com a nossa igreja local é mais importante do que o nosso compromisso com a nossa comunidade. So this helps us prioritize life. Então isso ajuda a gente a priorizar a vida. We prioritize by saying this is where Christ is Lord. Então a gente estabelece prioridade estabelecendo que aqui é onde Cristo é o Senhor. And we're less sure how His lordship applies to this side. We're less sure how it applies E a to this gente não side. tem tanta certeza como aplicar esse lado aqui. So there's a huge psychological attraction to this polarity. Então tem uma atração bem forte psicológica a essa polaridade. And that's why many of us are content to live there. É por isso que muitos de nós estamos contentes de viver aqui. Now you're going to see I have a massive problem with this when I come to the Bible. Então você vai ver que há, na verdade, um grande problema quando a gente volta para as Escrituras. But I want to start by acknowledging I understand why this makes life easier. Mas eu quero dizer que eu entendo por que isso deixa a vida mais fácil. Now I think at this point I'd like to do a bit of history in terms of where this came from. Então, na verdade, eu quero contar algumas coisas históricas sobre de onde isso vem. It's interesting to see that this actually took place prior to the Enlightenment in Europe. Na verdade, então, isso começou antes do Iluminismo na Europa. This actually goes back to the 17th century. Isso se volta na época do século XVII. There's what we call a second Reformation going on in Europe. Na verdade, foi quando a segunda reforma tomou lugar na Europa. The second Reformation took place after what we call our religious wars, the late part of the 17th century. Então, na última parte do século XVII, esse período foi... Aconteceu depois das guerras religiosas. Aconteceu depois das guerras religiosas. And this second Reformation was a kind of theological scholasticism. Então, essa reforma religiosa foi esse escolasticismo religioso. There was a lot of great thought that came out of this second Reformation. Muitos bons pensamentos vieram dessa reforma, dessa segunda reforma. And the point I make here is that it was very intellectual in its character. E eu quero apontar que, na verdade, teve um caráter muito intelectual. And because of this, it produced a counter movement called Pietism. Então, produziu um contra-movimento chamado pietismo. The Pietist movement started in Germany. O movimento pietista começou na Alemanha. Philip Jakob Spener is he's probably the founder of Pietism. Então, Philip Jakob Spener foi dos fundadores do pietismo. And Pietism was a call for the renewal of the church. E o pietismo foi chamado para a renovação da igreja. And Pietism, as a counter movement to the scholasticism, said we need to be more practical. Então, o pietismo como um contra-movimento ao escolasticismo foi, na verdade, dizer que nós tínhamos que ser mais práticos. So Pietism was very much a focus to devotional activity. Então, o pietismo se focou muito em atividades devocionais. Now, these Pietists were great men and women. Os pietistas foram grandes homens e mulheres. They did have a social vision. They were philanthropic. Então, eles eram filantrópicos, eles tinham uma visão social. And they had a massive influence. E tiveram uma influência muito grande. In their own generation, their influence went right across Europe. Na geração deles, eles influenciaram por toda a Europa. Quickly went across to America and marked the American church. Rapidamente, atravessou o oceano até os Estados Unidos e a América e marcou a igreja americana.
So in the American awakening in the 18th century, it's very pietistic. Então, no século XVIII, o avivamento americano foi muito pietista. Pietism is one of the most influential Protestant movements in the whole history of the church. Então, em toda a história da igreja, o movimento pietista foi um dos maiores influentes. And pietism has done an enormous good to the world and the church. E o pietismo ele fez muito bem para o mundo e para a igreja. There was, however, a significant weakness in the pietist movement. Mas teve, no entanto, uma fraqueza significante nesse movimento. And this weakness was there at the very inception of the movement, back in the 17th century. Então, na verdade, essa fraqueza começou bem no estabelecimento desse movimento, lá no século XVII. The pietists were reacting, I say, to the one-sidedness of the scholastics. Então, os pietistas eles estavam reagindo foram para um lado do escolasticismo. Their charge was that the scholastics were paying too much attention to the intellectual side of the Eles faith, diziam que o escolasticismo estava prestando muita atenção no lado intelectual da fé. and they didn't give enough attention to the experiential side of faith. Eles não davam uma atenção suficiente ao lado experimental da fé, à experiência. And as a result, they put the emphasis to experience to the expense of the mind. Então, o resultado disso, na verdade, foi colocar a ênfase na experiência, e não na mente. In fact, the pietists saw reason as something which weakens experience. Na verdade, então, os pietistas eles diziam que a razão enfraquecia a experiência. So it became much more a subjective emphasis in terms of believers. Então, na verdade, foi uma ênfase ao subjetivismo, na verdade. And there was a tendency to undermine the importance of the intellectual. E também, na verdade, uma tendência de minar a importância do intelecto. And I would say at the end of the day, pietism undermined all intellectual pursuits within the church. Então, o que acabou acontecendo é que o pietismo minou totalmente a influência do intelecto, né? The experience of the Christian was the cornerstone of faith. Então, a experiência no cristianismo era a pedra fundamental da fé. And that's why within pietism you have this slight repudiation of the intellectual elements of Christianity. Então, é por isso que os pietistas eles repudiam realmente essa experiência intelectual, Now, I believe it's pietism that created this divided reality model. Então, eu acredito que foi o pietismo que criou esse modelo dividido de realidade. The personal experience of God belongs to this side. Então, a experiência pessoal de Deus pertence a esse lado. It's a matter of the heart, the soul. Então, é uma questão da alma, do coração. And spiritual activity and experience is prioritized and set apart from this side. Então, a experiência espiritual, na verdade, é bem separada desse outro lado. So you have spiritual activity of the heart and you have non-spiritual activity of the world. Então, você tem a experiência espiritual do coração e você tem a experiência não espiritual, que é a do mundo. So spiritual activity and practice puts a premium on prayer, reading your Então, a Bible, experiência espiritual, na verdade, você lê as escrituras e oração, on preaching and the sacraments. prioriza os sacramentos e a pregação. These are all practices that aid experience. Então, na verdade, são práticas da experiência. So prayer, Então, oração, reading the Bible, ler a Bíblia, is set apart from thought in areas like psychology and philosophy. é bem dividida de áreas do pensamento, por exemplo, como filosofia e psicologia. And thus the divide takes place. E aqui, então, a divisão se inicia. So the point is, religious experience becomes the controlling paradigm. Então, na verdade, é aqui que a experiência religiosa é o paradigma de controle. Religious experience defines a priority. Então, a experiência religiosa é a que define, né, que é a prioridade. Now, one of the consequences of, in terms of what pietism created, Então, a consequência do que o pietismo criou is that the emphasis of Christianity becomes very privatized. então, é que a ênfase do cristianismo, então, fica muito privatizada. It's about your personal experience. É sobre a sua experiência pessoal. And the more private aspects, E o aspecto mais privado, again, they become diminished. então, ele é diminuído. And I would say pietism is largely responsible for the church withdrawing from the public square. Então, o movimento pietista é responsável pela igreja ter se retirado do movimento externo. This is where the church began to back off from its call to actually reflect Christ in the public place. Então, na verdade, foi aí que começou, a igreja começou a se retirar e não tem mais seu papel seu papel público. So pietism leads to this emphasis of the private over the public. Então, na verdade, então, esse movimento é a ênfase do privado acima do público. Now, in the mid-19th century, pietism actually gave birth to what I call
the age of mission. Então, no meio do século XIX, o pietismo iniciou o movimento que é a Age of Mission, que é a Era das Missões. This was the point in the church's history where we were much more aggressive about evangelism. Então, esse é o ponto da igreja em que nós ficamos mais agressivos na questão, ou mais enfáticos na questão do evangelismo. Okay, this is a very important thing, a good thing within the church's history. Uma coisa muito importante, uma coisa muito boa na história da igreja. We took up the Great Commission mainly from Europe and spread it to the ends of the world. Então, nós realmente fizemos uma grande comissão, principalmente na Europa, e atingimos o mundo. So, great priority to evangelism and mission. Então, uma grande prioridade ao evangelismo e missões. And like the original pietists, the evangelical activists saw something very biblical and true. Então, como o novo pietista, os evangélicos viram uma coisa muito bíblica e verdadeira. The problem is that within this model, O problema é que, nesse modelo, the church began to define its mission a igreja começou a definir sua missão as evangelism only. Como somente evangelismo. That's because the divided reality model is controlling the priorities. Então, é porque esse modelo dividido de realidade está controlando as prioridades. Evangelism is about getting souls to heaven. Então, o evangelismo, na verdade, é só querer ganhar almas para o céu. As if you can save a soul without a body. É como se você conseguisse salvar uma alma sem um corpo. You see the emphasis, you see where it's taking us. Então, você vê aonde essa ênfase está nos levando. Okay, all this naturally flowed out of this model that the pietists had Então, created. isso aqui tudo fluiu desse modelo pietista. Now, I think within this model, the church felt comfortable with this diminished mission. Então, acho que dentro desse modelo, a igreja se sentiu confortável com a diminuição dessa missão. Just focus to evangelism as a mission and we can keep our priorities straight. Então, a gente só foca no evangelismo, na missão, e a gente consegue manter as nossas prioridades. But again, I think because of this, the church really began to lose its way. Mas eu acho que realmente, por causa disso, a igreja começou a perder o seu caminho. This whole emphasis of the soul over the body, which evangelism tended to stress. Então, essa ênfase da alma sobre o corpo, na verdade, que a gente está mostrando. And again, it led to a diminished application of how Christ's lordship was meant to work. Então, isso leva à diminuição da aplicação de como o senhorio de Cristo. Now, let me develop how this diminished lordship led to a weak mind. Então, deixa eu desenvolver a ideia de como essa diminuição do senhorio de Cristo leva a uma mente enfraquecida. Under the influence of pietism, the mind is actually given a lower priority. Então, sob a influência do pietismo, a mente tem uma prioridade menor. Intellectual pursuits are more secular in their focus. Então, buscas intelectuais são mais secularizadas. Remember what they said, that reason weakens experience. Lembra do que eles dizem? Que a razão, ela enfraquece a experiência. The most important thing is the practical experience of God. A coisa mais importante é realmente a experiência prática de Deus. Pietism failed to keep intellectual vigor and spiritual health together. Então, o pietismo ele falha em manter o vigor intelectual com a espiritualidade junto. And this was its most serious defect. Então, esses são um dos defeitos mais sérios. Pietism actually created intellectual timidity. Então, na verdade, o pietismo ele criou uma timidez intelectual. Now, in the context of European history, this was a disaster. Isso no contexto da história, no contexto europeu, foi um desastre. Because at the same time that the pietists were saying the mind's not so important, Então, ao mesmo tempo que os pietistas estavam falando que a mente não era tão importante, what's happening in Europe? o que está acontecendo na Europa? The Enlightenment. O iluminismo. A whole new move philosophically, Um movimento completamente novo filosófico, which begins to build a humanistic worldview. que começou a construir uma visão humanista. At the very time when Christians should have been there with their minds, we actually went into hiding. Então, na verdade, numa hora que os cristãos deveriam estar lá presentes com suas mentes, eles se esconderam. It's ironic to me that Germany is the place where the Enlightenment and Pietism took place simultaneously. É irônico para mim ver que, na verdade, a Alemanha foi o lugar em que, simultaneamente, o iluminismo e o pietismo tomaram lugar. Né? Coexistiram. Very moment where we need to be using our minds to challenge the consensus, we let go. Então, no momento que a gente tem que realmente usar nossas mentes para confrontar a situação, a gente deixou passar. This is what I call the catastrophic failure of the Christian mind. Então é aí que a gente chama de falha catastrófica da mente cristã. And that's because within this model we couldn't find a secure place for the use of the mind in this column. Então, porque nesse modelo a gente não conseguiu achar lugar seguro para o uso da mente nessa coluna.
This was fatal in terms of the history of the church in Europe. Então isso foi fatal nos termos da história da igreja na Europa. If some of you want to read a bit more on this, you should get a book by Harry Blamire. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vocês devem ler um livro de Harry Blamire. And the book is just called The Christian Mind. E o livro é chamado A Mente Cristã. Tem que ver? There's another. I don't know if it's not probably yeah. For those of you who read English, another good book by a historian called Mark Noll. Então, para vocês que lêem inglês, outro livro bom também é Mark Noll. And the title of the book is The Scandal of the Evangelical Mind. Então, o escândalo da mente evangélica. The first sentence is very memorable. Então, a primeira frase é memorável. The scandal of the evangelical mind. Então, o escândalo da mente evangélica is that there is no evangelical mind. É que não há mente evangélica. We can all memorize that. A gente pode decorar. Now, I think given this model, this is not to overstate the case. Então, dado esse modelo aqui, isso não é aumentar o caso, supervalorizar o caso. Yes, the church, the Christians are still using their minds. Então, sim, a igreja está ainda usando suas mentes. But it's applied to things like doctrine. Mas é aplicado a coisas como doutrina, missiology, ecclesiology, eclesiologia, the spiritual disciplines. As disciplinas espirituais. Lots of great thinking to those issues here. Então, bons pensamentos, né, dessa coluna aqui. But almost a total neglect of things like economics. Mas quase negligência total em coisas como economia, philosophy, filosofia, arte. Material engineering. I had a conversation with someone tonight about that. Engenharia de materiais. Eu tive uma conversa com alguém a esse respeito. Christians tend to opt out of really applying their minds under Christ's rule to those areas. Então as pessoas tendem a deixar de lado, deixar passar, aplicar o senhorio de Cristo nessas áreas. So you see, the diminished lordship led to a weakened mind. Então você vê que a diminuição do senhorio de Cristo leva a uma mente enfraquecida. Let me move to the second part of my talk. Então deixa eu prosseguir para a segunda parte da minha palestra. I want to show you how a full lordship leads to a strong mind. Então eu quero mostrar como senhorio completo leva a uma mente forte. What does it mean to acknowledge the full lordship of Christ? Então o que significa reconhecer um senhorio de Cristo completo? Well, to acknowledge that Jesus is Lord of all. Reconhecer que Jesus é Senhor de tudo. Is to resist the dualities of this divided life model. To resist duality of de resistir a essa dualidade desse modelo. Jesus is Lord of both columns. Então Jesus ele é Senhor das duas colunas. There is only one reality. Na verdade há só uma realidade. You could perhaps make a divided line here. Então você poderia fazer uma linha dividida, uma linha tracejada. But there's no thick line between the columns. Mas não há uma linha densa, uma linha contínua no meio dessas duas colunas. One reality, Lord of all. Então uma realidade, Senhor de tudo. Now I said this has a very strong psychological attraction for modern Christians. Então eu disse que isso tem uma atração forte psicológica para os cristãos modernos. How can we avoid this duality? Então como a gente pode evitar essa dualidade? How can we acknowledge our Lord Jesus Christ to really be the Lord of all of life and creation? Então como a gente pode reconhecer Jesus Cristo a realmente ser o Senhor de toda a criação? Well, I think what we need is a theological missile. Então o que eu acho que a gente precisa de uma míssil teológico. Sim. And what we need to recover is the relationship of Christ to both creation and redemption. Então o que a gente precisa recuperar é a relação de Cristo com criação e redenção. I think there's a crying need within our churches to really recover a creation theology. Então acho que há mesmo um clamor na nossa igreja de redescobrir essa criação, essa teologia da criação. And I think at the heart of this diminished lordship problem então no coração desse problema da diminuição do senhorio is an incorrect understanding of how Christ relates to creation and then redemption. É um entendimento incorreto de como Cristo se relaciona com a criação. Because in the divided reality model they're rather separated. Porque nesse modelo dividido aqui eles estão muito separados. But this is not biblical. Mas isso não é bíblico. Because when you look at the Bible, porque quando você olha para a Bíblia, you see the fundamental category the Bible first gives Christ. Então você vê que na categoria fundamental que a Bíblia demonstra Cristo is that of being the creator. É ser o criador. Jesus is not first the savior. Então Jesus não é primeiro o salvador. He's first our creator. Ele é primeiro o nosso criador. The creator of all that is. O criador de tudo que há.
And Jesus came to redeem the creature. E Jesus veio redimir a criatura. He didn't come to replace creatures and make them Christians. Ele não veio substituir as criaturas e fazê-las cristãs. He came to restore the creature. Ele veio restaurar a criatura. So Hans Ruckmacher, who Joshua mentioned, Então, Hans Ruckmacher, que Josué mencionou, he provocatively said this: ele disse isso de maneira provocativa. Christ didn't die to make us Christians. Jesus não morreu para nos fazer cristãos. He died to make us human. Ele morreu para nos fazer humanos. He died to redeem our creatureliness. Ele morreu para redimir a nossa criaturidade. Now there's an application to this. E há uma aplicação disso. We don't worship Christ firstly and primarily as Savior. Então nós não adoramos o Senhor primeiramente como Salvador. We're meant firstly and primarily to worship Him as our Creator, Na verdade, temos que louvá-lo primeiramente por ser Criador, as the source of our life. como a fonte da vida. It's interesting if you look at the famous Christ hymns in Revelation. Se você olhar para os hinos de Cristo, em Apocalipse, Creation. So if you look at the Christ hymns in Revelation, the last book of the Bible. Hinos cristológicos. Hinos cristológicos, deixa eu falar, obrigada, de Apocalipse. So there's a famous Christ hymn in Revelation 4. Então, em Apocalipse 4, tem hino cristológico. And there's another Christ hymn in Revelation 5. Então, outro hino cristológico em Apocalipse 5. I'm not going to read them, but you hear them in church very frequently. Eu não vou lê-los, mas você ouve frequentemente na sua igreja. Revelation 4 is a creation hymn. E então, em Apocalipse 4, é um hino de criação. Christ is worshipped as creator. Então, Jesus é adorado como Criador. Then in Revelation 5, we bow to Him as the Redeemer. Então, em Apocalipse 5, a gente se dobra a Ele como Redentor. There's an order here that we need to honor. Há uma ordem aqui que a gente precisa honrar. Now the point is, after His death and resurrection, we worship Him forever as both. Então, a questão é que depois de sua morte e ressurreição, nós o louvamos pelas duas coisas. He is Creator and Redeemer. Ele é Criador e Redentor. But part of His being the Creator is that He became the Redeemer. Mas parte dele ser Criador é que ele se tornou Redentor. And He redeems because He has bound Himself to what He first created. Então, na verdade, ele redimiu porque ele está ligado ao que ele criou. Now, I believe this lack of a creational emphasis is the greatest weakness of evangelicalism today. Então, acho que é uma das grandes fraquezas do evangelicalismo hoje em dia essa... The first part of the sentence? Falta de ênfase na teologia da criação. Tá. Yep. You're doing great. This order is very important. Então, essa ordem é muito importante. And I'm saying we need to recover it within our evangelical churches. Então, acho que a gente precisa recuperar isso nas nossas igrejas evangélicas. When I look at our modern songs and choruses, Então, quando a gente, na verdade, olha essas músicas modernas, they almost never bow to Christ as the Creator. Quase nunca se dobram Jesus como Criador. You can go to church week after week after week after week and never ever be exposed to Christ as your Creator. Então a gente pode ir para a igreja semana após semana e nunca observar essa questão de Cristo ser louvado como nosso Criador. And I think this comes out of the divided reality model. Então, na verdade, eu acho que isso vem dessa realidade dividida. A firm, stable place for redemption. Então, um lugar firme e estável para a redenção. Not quite sure what to do with creation. Não sei muito bem o que fazer com a criação. Now, to ignore creation in terms of Christ's lordship, I think is a heresy. Então, acho que a heresia, na verdade, ignorar Cristo em termos da criação. And I don't think heresy is too strong a word. Então, eu não acho que heresia é forte, uma palavra forte o suficiente para escrever. Maria will read you some verses from 1 Timothy chapter 4. Read them slowly. Então, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timothy 4, verses 1 to 5. 1 Timóteo 4, 1 to 5? Yes. Então, 1 a 5. Ah, yeah, you should do it in Portuguese. They'll do it in Portuguese, Nick. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada
e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paul is talking there about a demonic heresy. Então Paulo está falando de uma heresia demoníaca. This demonic heresy forbids people to marry, Então essa heresia demoníaca proíbe as pessoas de se casarem, because marriage is about body, porque o casamento é sobre corpo. it's about sex. And then food, they make lots of food laws. Então comida, por exemplo, eles estabelecem muitas leis para alimentação. It's a rejection of creation. Então é uma rejeição da criação. And Paul's saying you're rejecting what God created. Paulo está dizendo, vocês estão rejeitando o que Deus criou. And all of this is to be received with thanksgiving. E tudo isso é para ser recebido com ação de graças. Because everything God created is good. Porque tudo que Deus criou é bom. And nothing is to be rejected E if it's nada received é with para ser thanksgiving. rejeitado se for recebido com ação de graças. These verses deeply challenge this model. Então esses versículos desafiam profundamente esse modelo. So, to acknowledge the full lordship of Christ includes a full engagement with His creation. Então reconhecer completamente a senhoria de Cristo está ligado a reconhecer a criação completamente. We see in Genesis 1 that the Creator gave Adam and Eve dominion of all of Então creation. a gente vê em Gênesis 1 que Adão e Eva tinham o domínio sobre toda a criação. He didn't just say to them, go and plant churches. Então Deus não falou para eles, vai lá e planta igrejas. He said, have babies and have dominion over the whole of creation. Falou, tenham filhos e dominem toda a criação. So these divides don't really exist. Então essa divisão realmente não existe. And Schaeffer reflected this in one of his famous sentences. E Schaeffer reflete sobre isso em uma das suas famosas frases. He said, all of life is spiritual, Ele fala, toda a vida é espiritual, except for sin. exceto pelo pecado. The only thing that makes something unspiritual is sin. A única coisa que torna algo não espiritual é o pecado. It's not the material thing that makes something Não unspiritual. é a questão material ou algo material que o torna não espiritual. It's simply the corruption of sin which makes something unspiritual. Então é a corrupção do pecado que torna alguma coisa não espiritual. It's very interesting if you go back to the 16th century. Então é muito interessante se você retornar ao século XVI. The Reformation in Northern Europe has had a profound impact. Então a reforma no norte da Europa teve um impacto profundo. And I think in Holland, the Reformation was perhaps at its most influential. Então na Holanda eu acho que a reforma teve uma influência, maior influência. And it's very interesting what the Dutch pastors did. Então é muito interessante ver o que os pastores holandeses fizeram. People have left Catholicism behind. Então as pessoas deixaram o catolicismo para trás, They've become Protestants, então, se tornaram protestantes, biblical Christians. cristãos bíblicos, But these ex-Catholics had this old habit. mas esses ex-católicos mantiveram um hábito antigo. And the old habit is you can only pray in a church. Então o hábito é você só pode orar numa igreja. You need a holy place in order to meet Então God. você precisa de um lugar sagrado para encontrar Deus. So the Dutch pastors scratched their head and thought, what do we do about this? Então os pastores holandeses coçaram a cabeça e pensaram, o que a gente faz a respeito disso? Then a few of them came up with a solution. Então alguns deles encontraram a solução. We need to lock our churches from Monday to Saturday. Então a gente tem que trancar as igrejas de segunda a sábado. Then they'll learn to pray as they're gardening, Então eles vão aprender a orar enquanto eles estão fazendo jardinagem, changing a nappy, então trocando uma fralda, making love to their husband or wife, fazendo amor com sua mulher e seu marido, in the workplace. no lugar de You trabalho. see, all of life is spiritual. Então você vê toda a vida espiritual. You don't have to go to church to pray. Então você não tem que ir à igreja para orar. So they locked the churches. Então eles trancaram as igrejas. They really understood that this is not true. Eles realmente entenderam que isso aqui não é verdade. So, how does all of this link then to the strong mind? Então como isso está relacionado com a mente forte? Well, it's really quite simple. Então é bem simples. When we acknowledge the lordship of Christ over all of Então quando creation, a gente reconhece o senhorio de Cristo sobre toda a criação, it opens the door to an engagement with creation with the fullness of our mind. então isso na verdade abre uma porta ao nosso engajamento da criação com a completude da nossa mente. This is what a Christian mind is. Isso é o que uma mente cristã é. A mind that's engaged with all of É reality uma mente que é engajada com toda a realidade, and not some tiny part of it. não só com partezinhas. And that is what we're called to. Então é isso que a gente é chamado a fazer.
We are meant under Christ's lordship to have a fully Christian mind. Então nós estamos debaixo desse senhorio de Cristo para ter uma mente completa. And to have a Christian mind doesn't mean just thinking about Christian churchy things. E ter uma mente cristã não significa só ter pensamentos sobre igreja. A Christian mind for me is really a Renaissance mind. Então, na verdade, uma mente cristã é uma mente do renascimento. It's Renaissance in the sense that it engages in the fullness of reality. Então, é um renascimento no sentido de que nos engaja na totalidade da realidade. This is what it means to live under Christ's full lordship. Isso é o que significa viver sob esse senhorio completo de Cristo. You want to take all of your thoughts Então, você tem que pegar todo o seu pensamento and make them captive to Christ. e torná-los cativos a Cristo. You want to make sure you're thinking His thoughts after Him. Então, você tem que ter certeza de que você está pensando os pensamentos dele e por ele. That your thinking is informed by His truth. E que, então, o seu pensamento ele é informado e de acordo com as verdades dele. And you want to do this in all the various fields of knowledge. E você quer fazer isso em todos os campos do conhecimento. Now, all of us have to specialize. Então, todos nós temos especialidades. Labor law, Então, leis de trabalho, material engineering, engenharia de materiais, linguistics, linguística, economics. economia. I've met a banker tonight. Eu conheci um banqueiro essa noite. I've met a diverse... So I've met a diverse number of fields that you guys are working in. Então, eu vi aqui campos diversos de trabalho que vocês estão inseridos. And all of these have a field of knowledge attached to them. E todos eles têm um campo de conhecimento unidos a eles. And to be a Christian under Christ's lordship E então, ser um cristão sob o senhorio de Cristo is to engage these fields with your mind é engajar esses campos, né, com a sua mente and to ask, what does it mean to be a follower of Christ in these territories? e pensar o que significa ser um seguidor de Cristo nesses territórios. How do I think biblically and Christianly in these fields? Como que eu penso de maneira bíblica e cristã nesses campos? Now, there's another key text here I'd like to introduce you to. Então, tem outro texto que eu gostaria de mostrar para vocês. 2 Corinthians chapter 10. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Corinthians 10, starting at verse 3. You got second? 2 Yeah. what's that? 2 Corinthians 10, verse 3. Então, 2 Coríntios, versículo 10, capítulo 10, versículo 3. How far are we going to go? Let me look here. 3 to 5? 3 to 5, I think, yeah. Ok. Então, 3 assim. 2 Coríntios, capítulo 2, 3 assim. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. So this is the famous spiritual warfare text. Então, esse é o famoso texto sobre a batalha cristã espiritual. How do we engage in spiritual warfare? Então, como a gente se engaja nessa batalha espiritual? Actually, when I was here, I think 4 years ago, Então, quando eu estive aqui, 4 anos atrás, in Sao Paulo, em São Paulo, 500,000 Christians marched through Sao Paulo. então 500,000 de cristãos estavam marchando por São Paulo. And this was actually within the rubric of spiritual warfare. Então, na verdade, isso estava dentro dessa questão da batalha espiritual. But this is actually not the kind of spiritual warfare 2 Corinthians 10 is talking Mas não about. é o mesmo tipo de batalha espiritual que esse texto está se tratando. Spiritual warfare here is actually about how we use our minds. Então, a batalha espiritual aqui é sobre como nós usamos a nossa mente. They have divine power, Paul says, our weapons, Então, Paulo está falando que as armas divinas to demolish strongholds. para destruir barreiras. And he clarifies that by saying we demolish arguments Então, ele explica aqui dizendo que a gente destrói argumentos and every intellectual pretension that sets itself up against the knowledge of God. e tudo. Sorry, I was trying to read and hear you at the same time. I'm not. So verse able 5, to you do can it. just read verse 5 again. Okay. Sorry, this time. No, I'm in the wrong thing. Toda pretensão de conhecimento tem que se levantar contra o conhecimento de Deus. Toda pretensão do conhecimento que tem que se levantar contra o conhecimento de Deus. Verdade. Very good. I Yeah, like that. but Yeah. it's here. So there, good.
And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Então a gente torna cativo todo o pensamento para fazer obediente a Cristo. You see what Paul's saying here? Spiritual warfare Então tá vendo o que o Paulo está falando aqui? A batalha espiritual is all about the use of our mind. é sobre o uso da nossa mente. Engaging culture in every area of Então, thought nos engajando a cultura em toda a área do conhecimento. to make sure our thoughts are under Christ's thoughts. Então, para ter certeza que os nossos pensamentos estão sob os pensamentos de Cristo. This is what it means to have a mind under Christ's full lordship. Então, é isso que significa ter a nossa mente sobre o senhorio de Cristo. So let me finish by highlighting the three qualities of a Christian mind. Então, eu vou escrever as 3 qualidades da mente cristã. Firstly, the Christian mind is in complete submission to the Word of Christ. Então, primeiramente, a mente cristã está completamente submissa ao senhorio de Cristo. We only take our thoughts captive to Christ when we come under His Word. Então, a gente só leva os nossos pensamentos cativos a Cristo se nós nos submetemos à sua palavra. So this is the primary source for the mind of Christ. Então, essa é a fonte primária ao senhorio de Cristo. Secondly, a Christian mind is one with a passionate commitment to truth. Então, em segundo lugar, uma mente cristã tem um compromisso apaixonado com a sua verdade. If Christianity is true, it must involve the mind. Então, se o cristianismo é verdadeiro, ele tem que envolver a mente. And because the divided reality model doesn't exist, Então, porque esse modelo dividido de realidade não existe, Christianity is about a truth that covers all of o reality. cristianismo, então, é uma verdade que cobre toda a realidade. And when we really love Jesus, Quando a gente, então, realmente ama Jesus, we really want to bow to His lordship. a gente realmente quer se dobrar diante do senhorio dele. We want to discover the breadth and width of His lordship. Então, a gente quer realmente ver a extensão do seu senhorio. So we're passionate about truth. Então, nós somos apaixonados pela sua verdade. And then thirdly, a Christian mind is universal in its scope and vision. Então, e o terceiro lugar, a mente cristã, ela é universal em seu objetivo e visão. So we take the Bible as truth, ultimate truth, Então, a gente pega a Bíblia como verdade última. and we see this as a truth that overarches all of life. Então, a gente vê também que isso é verdade sobre toda a vida. It includes the spiritual, Inclui o espiritual, also the material, também o material. one reality, Uma realidade. and we apply this truth. E a gente aplica essa verdade. Now, whereas a biblical truth doesn't apply directly, it always applies indirectly. Então, onde a verdade bíblica não se aplica diretamente, ela sempre se aplica indiretamente. Because there's lots of fields the Bible says very little or nothing about. Então, porque tem muitos campos que a Bíblia diz muito pouco ou não diz a respeito deles. I found nothing in the Bible yet about genetic engineering. Eu não acho nada na Bíblia sobre engenharia genética, por exemplo. But indirectly, the Bible says a lot about genetic Mas engineering. indiretamente a Bíblia diz muito sobre engenharia genética. Because the Bible establishes a worldview, Porque a Bíblia ela estabelece uma visão de mundo, uma cosmovisão, a foundation. um fundamento. On the basis of that foundation, we build our truth fields. Então, baseado nessa fundamentação, a gente constrói esses campos. And that's where the Bible is constantly directing its focus. Para isso que a Bíblia está constantemente direcionando o seu foco. So from the foundation of a worldview, Então, para esse fundamento dessa cosmovisão, we can then go and actually make our applications to all the fields of knowledge. então a gente pode ir e aplicar isso a todos os campos do conhecimento. And this is what we should all be aspiring to. E, então, na verdade, é isso que a gente tem que ser inspirado a fazer. Now, of course, we live today in the age of specialization. Então, a gente vive hoje em dia na era da especialização, das especializações. I don't know about you, I find specialization totally overwhelming. Eu não sei sobre vocês, mas eu acho assim, especializações muito elas sobrecarregam muito. You talk to a specialist, someone who has their PhD in particle physics. Então, você fala com alguém que é PhD em física de partículas. By the third sentence, they've lost me. Então, na terceira frase, eu já me perdi. Já fui. Half an hour later, when they've explained their PhD work, Então, meia hora depois, quando eles explicaram o PhD deles, o que eles trabalham, they go on to tell you, and I know nothing. então eles vão falar, mas eu não sei nada. I did all this PhD work to discover I know almost nothing about my field. Eles falam, eu fiz todo esse trabalho de PhD para descobrir que eu não sei quase nada do meu campo. They say that's the mark of an educated person. Então eles falam, essa é a marca de uma pessoa bem informada. An educated person knows how little they know. Uma pessoa bem informada, que estudou bastante, sabe e reconhece o quão pouco eles sabem. Someone who's done their graduate work, Pessoas que fizeram um trabalho de graduação, they think I'm getting a pretty good
spiel of my field in sociology. Fala, eu sei bastante, tenho um conhecimento bom do meu campo da sociologia. You do your PhD work and you realize I've hardly scratched the surface. Você faz o trabalho de PhD e você realmente percebe que fala, nossa, eu não cheguei nem à superfície quase. So this can be quite overwhelming. We're so specialized in the modern world. Então, isso é uma coisa realmente que sobrecarrega. O mundo moderno é muito especializado. But I think as believers with Christian minds, Mas como cristãos, com a mente cristã, longing to honor Christ in his full lordship, que desejam realmente honrar a Cristo na totalidade do senhorio dele, we should be curious about all the fields of knowledge. a gente tem que ser curioso sobre todos os campos de conhecimento. It's part of what I think it means to become a child again, Então, eu acho que isso é parte do que significa se tornar criança de novo. to come into the kingdom of God. You've got to become like a little child, Jesus Então, said. se chegar ao reino de Deus, você tem que se tornar como uma criança, Jesus falou. Little children are so curious with their minds. Então, crianças pequenas são tão curiosas com suas mentes. They couldn't care less whether you have a PhD or not. Eles não se importam se você tem um PhD ou não. And if you can't explain your PhD thesis to them in their language, they'll write you off. Então, se você não consegue explicar seu PhD na linguagem deles, eles te mandam embora. We need to become like that. A gente tem que se tornar assim. We need to become curious A gente tem que se tornar curioso. and start exploring lots of fields of knowledge. E começar a explorar vários campos de conhecimento. You're not going to get a PhD in all those fields. Você não vai conseguir um PhD em todos esses campos. But you think, I want to think Christ's thoughts after him in these fields as much as I can. Mas eu quero perceber o pensamento de Cristo nesses campos todos, o mais que eu puder. All of us can begin to ask some basic questions about economics. Então, todos nós podemos começar a fazer perguntas básicas sobre economia, por exemplo. We live in a world that's driven by the markets. Nós vivemos num mundo que é guiado pelo mercado. The Bible says an enormous amount about money and the markets. Então, a Bíblia fala bastante sobre dinheiro e o mercado. It should be basic discipleship. Então, devia ser, na verdade, um discipulado básico. Politics, left and right. Política, esquerda e direita. I know very controversial in this country at the moment. Eu sei que isso é um assunto muito controverso no país nesse momento. But a Christian mind is wrestling with these issues Mas uma mente cristã está lutando com esses assuntos. and resisting the temptation to say, oh, it's just too complex. E resiste à tentação de dizer, é muito complexo isso. So I'll retreat into evangelism and reading Então, the vou Bible. voltar a me retirar ao evangelismo e só ler a Bíblia. So that's what I mean by being universal in Então, é scope. isso que eu estou dizendo sobre ser universal. I really believe that in Brazil, Eu realmente acredito que no Brasil, where the church has grown so wonderfully, em que a igreja cresceu de forma tão incrível, if lots of Christians would take up this challenge to develop a Christian mind, então acho que muitos cristãos aceitariam esse desafio de desenvolver uma mente cristã. you could bring real transformation to this culture. Então você pode trazer uma transformação muito grande a essa cultura. That's what Reformation is about. E isso que a reforma trata. Expanding how we see Christ's lordship. Então expandir como a gente vê a senhoria de Cristo. But if the Brazilian church stays only here, Mas se a igreja brasileira permanece só aqui, I fear for the future eu temo pelo futuro. and how far things are going to go. E o quão longe as coisas podem chegar. Good, that's more than enough for me. I'd love to have some discussion now. Então, isso é mais que suficiente para mim. Eu gostaria You got a de bit of ter time? uma conversa agora. Good. Essa questão, então, gente. Se quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, vocês não tem aqui para conversar. Thank you. Thank you for patient. Question here. Gustavo. Existe alguma relação Is there any relation entre o pietismo between pietism e o iluminismo, and enlightenment? historicamente falando? Historically speaking, No seu começo, o seu nascimento tem alguma relação interna? is there an internal relation between pietism and enlightenment in their beginning? Yeah. I don't think there is. I think some historians have looked for one. Eu não acho que há. Acho que alguns historiadores procuraram, But I think there were two ships that passed like ships in the night. mas eu acho que esses, na verdade, foram dois navios que passaram como navios da noite, assim, só se cruzaram. And there was very little real communication between them. Mas que houve pouquíssima comunicação entre eles. Uma coincidência. It was like coincidence or something. Coincidence, or I would say more the great satanic conspiracy. Então, mais uma grande conspiração satânica do que uma coincidência. Put Christians to sleep intellectually at the very moment where they needed to be the most wakeful and alert. Então, pôs os cristãos para dormir no momento exato que eles precisariam estar alertas mentalmente.
we don't worship Satan, but we have to say he's very smart. A gente não adora Satanás, mas a gente tem que concordar que ele é muito esperto. And I see his intelligence in that move right there. Então eu vi a inteligência dele nesse movimento aí. But we can win it back. Mas a gente pode retomar isso devagar. I'd be interested to hear some of your observations. I know not much about the Brazilian church, but does this model describe a lot of what's going on here? Então eu gostaria de ver alguns comentários de vocês. Eu não conheço muito sobre a igreja no Brasil, mas isso se relaciona com a igreja daqui, essa realidade? Eu pergunto. O que tu diria, sabe? What would you say? Porque isso é um contra-argumento que eu ouço bastante quanto à dissolução de alguém que diz assim que o lado direito foi corrompido pelo pecado. Was corrupted by sin. Yeah. E aguarda uma futura redenção. And is waiting for future redemption. Yeah. Mais ou menos nem naquele texto que fala que a criação está com dores de parto até. That's the first when the creation is is in labor. Yeah. Como é que tu contra-argumentaria com esse What would be argumento? your argument against this? Yeah. Excellent. Did everybody understand that question? It's a very good question. Então, muito boa pergunta. Todo mundo entendeu? The biblical doctrine of creation, fall, and redemption Então, a doutrina bíblica de criação, queda e redenção, would say that everything that belongs to creation was corrupted by sin. vai dizer que tudo, na verdade, na criação e que pertence a Cristo foi corrompida pelo pecado. So that includes the parts of our humanity which are non-material. Isso também inclui parte da nossa humanidade que não é material. The Bible says the root of sin is in the human heart. Então, a Bíblia fala que a raiz do pecado está no coração humano. So ultimately, it is in the body, but it's ultimately in the heart. Então, está no corpo, mas, na verdade, ela está no coração. I'd say the sacred realm is where the idols are created. E no sagrado, do sagrado, foi onde os ídolos foram criados. Every manifestation of an idol is a manifestation of sacrality, the sacred realm. Então, toda manifestação de idolatria, na verdade, é uma manifestação do sagrado, no nível do sagrado. And I look at the church. The church belongs to creation. It's part of creation. Então, eu olho para a igreja e a igreja pertence à criação, ela é parte da criação. Because remember, we said there's only one reality. Então, lembra, a gente disse que há só uma realidade. And if you look at the church, it's not exempt from fallenness. Então, na verdade, se você olha para a igreja, não é um exemplo de ser longe da queda, né, de não ter pecado, não ter falha. Many Christians are very afraid of art and the right calling. Então, muitos cristãos têm muito medo da arte, que está nessa coluna da direita. The creative output of people here is it's worldly. Então, por exemplo, a criatividade aqui é muito mundana. Implying that creativity within the church is beyond the fall. Na verdade, implicando que na criatividade dentro da igreja está acima da queda. But our creative output here is also corrupted by sin and the fall. Mas nossa criatividade aqui também é corrompida pelo pecado, pela queda. You've got something to push back with that? Good. Vou tentar formular. Parece que não somente os they're not cristãos only Christians vivem numa dualidade. live in this duality. Como a gente pode ver, às vezes, pessoas As we can see racionais, sometimes rational people, businessmen, pessoas que estão dentro do mundo dos negócios, que vão a um centro espírita if they go ou to a a spiritual centro de umbanda, fazendo um contraste grande. just for the contrary. Isso fala muito do cristianismo, mas me parece que fala para toda a humanidade como uma reintegração dessa busca. As a reintegration of this pursuit. Como seria essa aproximação cristã quem está de fora dessa busca de reintegração de humano, de dizer, não, você não precisa, isso não veio para você ser cristão, veio para que você seja totalmente humano em toda It's how would be for the Christian to be to these people like you, Christ doesn't encounter you to be human, but for you to be associated human. How would be this approach of
Tá, eu tentei traduzir toda a sua última frase. Tentei. Repete só um pedaço dela. Como que seria a integração, Sim. o trabalho dos cristãos Yeah, so how the Christian would work, how would they deal with... para se aproximar dessas pessoas desintegradas da modernidade? Yeah, to just approach this modern people who are not integrated themselves, you know, they also are discussing these realities, you know, Yep. E oferecer essa integração. and offer this integration, you know, Yep. and offer this integration that the Lordship of Christ offers. Yep. I want to demonstrate the integration firstly in my life. Então eu quero demonstrar essa integração primeiramente na minha vida. By the way, I as a subject engage reality. Então, pela como eu como sujeito me engajo com a realidade. And without being arrogant, I think as Christians we say we're the only ones who can live a truly integrated life. Então, sem ser arrogante, eu acho que a gente pode dizer que os cristãos são os únicos que conseguem viver integralmente, de forma integrada a realidade. Every non-Christian worldview has a dialectic built into the middle of it. Então, toda visão não cristã, toda cosmovisão tem um dialeto construído dentro dele. Uma dialética construída dentro dele. And a lot of my work is actually looking at the nature of those dialectics in non-Christian worldviews. Então, muito do meu trabalho é olhar a natureza dessa dialética, dessa cosmovisão não cristã. Because part of the apologetic task is to gently and lovingly expose the contradictions. Porque, na verdade, parte da nossa apologética é gentilmente demonstrar, apontar e expor as contradições dessa dialética. And I find this so tragic because it doesn't reflect the integrated life we have in Jesus. Eu acho isso muito trágico, porque isso não reflete a integralidade que a gente tem em Jesus. We're to be the integrated people. Nós temos que ser as pessoas integradas. And that's why I don't think it's going too far to say there is something actually heretical in this. Então, na verdade, eu acho que não é muito dizer que há algo de herético nisso. This is not biblical orthodoxy if we live like Isso this. aqui não é ortodoxia bíblica que nós vivemos assim. Did I hear your question? Is that... Eu entendi sua questão. Nós, como cristãos, We as Christians, temos uma visão clara we have a clear vision da realidade, of reality. no tocante das duas esferas, ali, no caso esquerda e direita. And the two columns in two spaces. Como que nós, que conhecemos esse cristianismo, o cristianismo autêntico, How can we, you know, people that really know this authentic Christianity, podemos fomentar a aplicação destes conceitos nas vocações? how can we share the application of this concept in the callings, you know, the areas of Yep. life? Yep. Yep. Porque nós temos essa visão da realidade, Because since we have this vision of reality, Yep. a gente não vai cometer erros que as demais vocações cometem, por estar com uma cosmovisão distorcida. we're not going to make the same mistakes. Yep. We're going to make because Yep. they are distorted. They have this Yep. distorted picture Yep. of corrupt Christianity. Yeah. Are you asking practically how we can reflect this in? Então, de maneira prática, como a gente pode Yep. fazer. I would suggest one thing we can do in our churches Então, eu vou sugerir uma coisa que a gente pode fazer nas igrejas, when we gather together on a Sunday. quando a gente se reúne nos domingos. The priority we give to persons in our churches Então, a prioridade que a gente dá às pessoas na is igreja, almost always to those who are in Christian ministry. na verdade, é quase sempre aqueles que estão em ministérios cristãos. So a visiting pastor comes along. Então, se um pastor que visita, aparece, se um pastor visitante I'm aparece not, lá no Claudino. I'm not denigrating pastors. I've been a pastor. I Eu love não my estou pastor. denegrindo pastores, eu amo pastores. And then if we're going to do an interview in the church, it's a visiting missionary. Então, se a gente vai fazer uma entrevista na igreja, é um missionário visitante. So you're a missionary to England to save all the pagans over there. Please come, send Então, a more. gente vai entrevistar, você é um missionário inglês para salvar todos os pagãos, então venha, por favor. So what we're reflecting there is that the most important vocations are pastors and missionaries, Então, o que a gente, na verdade, está refletindo é que as vocações mais importantes são pastores e missionários. followed by youth workers. Depois, seguidos para pessoas que trabalham com jovens. In the, Ministros.
In the churches that have come out of L'Abri around us, Então, as igrejas que, na verdade, têm contato com ladris, we've often practiced interviewing members of our congregation. a gente, na verdade, entrevista os membros da congregação. Gustavo, so you're involved in labor law. Gustavo, então você está envolvido com as leis de trabalho. What's it like for you as a Christian to be involved in this field? Como é para você, como cristão, estar envolvido nesse campo, nessa área de atuação? When you do that in a church before a congregation, it's so profound in Então, terms quando of the você faz impact. isso na igreja, antes de fazer isso, lá fora é tão profundo o impacto que você tem. Marcia, you're a cleaner. This is wonderful. You're a cleaner in the local school. Márcia, você trabalha com a limpeza numa escola local. Marcia isn't below someone who's a lawyer or a doctor. She's also doing valuable work. She's a Então, cleaner. Márcia, ela não está abaixo de alguém que é um médico ou um advogado. Ela tem o mesmo valor. So valuing the dignity of our hands, the Então, work of our hands. valorizando a dignidade do trabalho manual. If you do that Sunday by Sunday, I tell you what, you'll blow this thing apart. Então, se você fizer isso domingo após domingo, você vai acabar com isso aqui. Very simple but very practical. Muito simples, mas muito prático. And you reflect the Lordship of Christ over all of life. Você reflete, então, o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. Because where the sacred secular reflects itself the most is how we think about our vocations. Na verdade, então, esse sagrado e secular, ele reflete o que a gente pensa sobre nossas vocações. You've got the few sacred vocations, Então, aquelas poucas vocações sagradas, sacras, and then the rest of us mere mortals have to be o doctors and resto, cleaners nós, and meros mothers. mortais, a And gente tem que ser médicos, faxineiros e mães e tudo. that was the Catholic problem. The Protestant Reformation blew that Então, apart. esse era o problema católico, né? Agora, a protestante acabou com isso. But our Protestant churches are becoming Catholic in terms of how they prioritize Mas as nossas ministry. igrejas protestantes têm se tornado católicas na maneira que eles priorizam os ministérios. Os ministros. Andrew, eu queria voltar à questão, a primeira parte dessa pergunta ali. Essa é uma pergunta maravilhosa. Ok, tem. E explorar essa dimensão de que tem muita discussão hoje na teoria social, sociologia, filosofia, em direção a essas teses da pós-modernidade. São tanto quanto questionáveis. Como cristãos, nessa mente dividida, que eu acho que é uma realidade que muito forte no Brasil, mas isso não significa. Eu acho que a gente tem uma imagem, então, de que aqueles não cristãos viveriam nesse mundo que seria um mundo mais integrado, onde a racionalidade ela é, digamos assim, o centro integrador. Yeah. O ponto é dar um exemplo, dando aula para os alunos de ensino médio, cada vez mais, eu percebo que não há pontos mais de referência para definir o que é certo e errado, e o que é verdade e mentira. A tal ponto, de hoje eu fiz uma experiência de perguntar para um deles o seguinte: você levaria esse relativismo ao extremo de, por exemplo, dizer que um sistema como o nazismo de Hitler, ele não consegue dizer que ele estava errado, ele só era diferente? E eles mantêm a sua opinião. Quer dizer, o que a gente vê é um espaço da irracionalidade. Então, assim, como é que a gente poderia pensar essa questão da abertura para a irracionalidade? E como o cristão pode lidar com isso, quem sabe, a partir dessa racionalidade? Ou seja, a racionalidade, eu quero dizer que ela não está sendo mais valorizada como era, talvez, um tempo da modernidade. Yeah. If we only used our minds Então, se a gente só usar nossa mente, in terms of how we live out the Lordship of Christ, em termos de como a gente vive a senhoria de Cristo, we would not be integrated Christians. a gente não vai ser cristão integrado, um Because cristão integrado. we're much more than minds. We have many other capacities. Porque nós somos mais do que mentes, nós temos muitas outras capacidades. So I'm only focusing on one application of how to live under the Lordship of Christ. Então, eu estou só focando em uma aplicação de como viver a senhoria de Cristo.
So yeah, today people tend to be very inconsistent in terms of their rationalities. Então, hoje em dia as pessoas tendem a ser muito inconsistentes em termos da sua racionalidade. We need a reformation of Aristotelian logic. Então, a gente precisa de uma reforma da lógica aristotélica. I think actually we can use Acho que a gente pode até usar the laws of logic to show people the fallacy of their thinking. para mostrar as falácias do pensamento das pessoas. And even though we say the postmodern doesn't care anymore, I think they do care. Porque mesmo que a gente fala que os pós-modernos eles não ligam mais, não se importam mais, eu acho que eles se importam. So we mustn't give up the use of rationality and showing logical fallacies. Então a gente não deve desistir o uso da racionalidade e o uso da lógica para mostrar essas falácias. But there's lots of other approaches too. Mas tem muitas outras maneiras que a gente pode lidar com isso. So your example was looking at the moral capacity. Então, seu exemplo é falar sobre a capacidade moral. And actually, when we see extreme evil, Então, quando a gente vê um mal extremo, all humans everywhere have a similar kind of response to that. então acho que todos os seres humanos têm uma resposta semelhante. It's an absolute response. É uma resposta absoluta. This must be judged. Então, isso tem que ser julgado. So there you can expose someone in their inconsistencies through another kind of approach. Então, aí você pode usar um outro meio para mostrar as inconsistências deles. I like what C.S. Lewis did. Eu gosto do que o C.S. Lewis fez. He understood in a very profound way how human desire functions. Então, ele entendeu de uma maneira muito profunda como os desejos humanos funcionam. Humans are fundamentally desiring creatures. Então, os humanos, eles são criaturas que desejam fundamentalmente. And he could get right inside a person in terms of understanding what their longings were reaching out Ele for. pode realmente chegar no âmago da pessoa, no entendimento do que aquela pessoa está ansiando. So if you're working with a person or a group of persons who bluff you off in terms of being irrational, you've got other things to use. Então, se você está lidando com um grupo de pessoas que está te rejeitando por ser irracional, você tem outras coisas para usar. One could say much more. The apologetic field is endless in terms of how the applications. Então, o campo apologético ele é infinito em termos de aplicações. The imagination. A imaginação, por exemplo. If people are irrational, watch films with them. Just discuss what's going on in the film. Então, se as pessoas são racionais, veja filmes para ver o que eles estão entendendo. Can I use this as a little advertisement point? Posso fazer um ponto aqui e usar uma propaganda? One of Brazil's great treasures is here in this city. What? One of your great treasures. Então, um dos grandes tesouros, what? Está aqui. Right here. Okay. One of the greatest artists I've ever seen. Então, um dos os maiores artistas que eu vi. You pronounce his name. Você fala o nome dele. Shekel. We went. I went with Lily and Berta this week. Então, eu fui lá com a Lili e a Berta na Fundação Shekel. Honestly, I thought if I had 20 non-Christians with me, we could stay in this art gallery for days and just talk. Então, se eu tivesse 20 pessoas comigo, não cristãos comigo, poderia ficar por dias lá na galeria. This guy was reflecting so much of his human struggle and dilemma. Então, esse artista estava refletindo muito sobre os dilemas internos dele. With a technical aesthetic skill which just blows the mind. Então, com uma habilidade estética que é incrível. You can put this painter beside any Dutch master. He compares. He's that Você good. pode colocar esse pintor ao lado de qualquer holandês, qualquer mestre holandês, e ele é comparável, ele é muito bom. And then since when did we go? What day of the week? Quando que a gente foi lá? Tuesday. Every Brazilian I've met, I said, Chapéu, you guys don't know him. Então, toda a gente foi lá na terça-feira e eu falei, Chapéu, e vocês não conhecem ele, eu tenho que falar para vocês. Guys, he's a treasure. You guys should Ele be é um tesouro, embracing him. você entende, né? Go Tem que to abraçá-lo. where's the art museum? Tell them where it Onde is. que é o museu? Sério, é R$13 por pessoa, super barato, o negócio é guiado, faltava gente no museu inteiro de 3 andares. Uma pergunta ainda? A teologia liberal ela tem nem clara essa realidade, mas ela anula a importância da salvação individual. E
Knows, yeah. A ponto de ter transformado muitas igrejas em ONGs de ação social. Yeah. Como que a gente pode usar essa doutrina da integralidade da vida de maneira a estimular a igreja a pregar a salvação? Evitando que se faça essa distorção liberal. Yeah. That's an excellent question. Pergunta excelente. It may be, if I was addressing a group of liberals, Então, se eu estivesse falando com um grupo de liberais, rather than stressing this side with them, ao invés de enfatizar esse ponto aqui, I'd want to stress some of these points right eu here. enfatizaria esse ponto aqui. But the whole point is that Christ's relationship to creation and Mas o redemption ponto central é que a relação de Cristo com a criação e redenção is the key thing. And I would say é o ponto-chave. on the redemption side, the liberals are very weak. Então, eu diria que no ponto da questão da redenção, os liberais são muito fracos. I'm simply saying that we need all of this. Eu estou dizendo que nós precisamos de tudo isso. And as evangelicals, we may have ignored one part of Então, it. como evangélicos, a gente tende a ignorar essa uma parte aqui. If the liberals are ignoring another part, it needs to be recaptured and Então, brought se os back. liberais estão ignorando outra parte, isso tem que ser recapitulado. But the pietist movement was an evangelical movement. Mas o movimento pietista foi um movimento evangelical. So when it says this is a self-critique of, Então, we isso é look at uma ourselves. crítica a nós mesmos. Liberalism has its own problems. Então, o liberalismo tem seus próprios problemas. It's dying very, very quickly. Está morrendo rapidamente. Good. Thank you very much. No, a pleasure to be with you. That doesn't look trustworthy. I won't sit on that.